Olá, finalmente estamos chegando no nosso quinto vídeo da série, onde eu falei um pouco de mim, do meu trabalho, das coisas da vida. E hoje, como eu prometi lá no primeiro vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre a deficiência visual. Bom, para quem não assistiu os outros vídeos, no primeiro eu faço um resumo de tudo, no segundo eu falo sobre terapia transpessoal, no terceiro o tema é o Reiki, a Reiki terapia, e no quarto vídeo eu falei sobre a experiência somática. São técnicas terapêuticas que eu utilizo no meu trabalho. Eu sou André Mesquita, sou terapeuta há mais de 14 anos e tenho uma deficiência visual. Eu tenho baixa visão. Vamos diferenciar aqui primeiro a baixa visão e a cegueira. Quando a gente fala em deficiência visual, temos que ter em mente que existem dois tipos de deficiência visual: a baixa visão e a cegueira. A baixa visão é quando nós temos uma dificuldade em um dos olhos ou em ambos de enxergar as coisas normalmente como todo mundo enxerga. Então, mesmo com recursos ópticos, mesmo com correções de lentes especiais, com processos cirúrgicos e outros, a visão não se altera, ela continua baixa. Então é chamada de baixa visão ou visão subnormal, ou seja, a pessoa enxerga abaixo dos parâmetros estabelecidos naturalmente pela medicina convencional. Já a cegueira é denominada para aquelas pessoas que não conseguem discernir direito os objetos, as imagens, não conseguem fazer leituras e tem até percepções de vultos, de luzes, de sombras, até vultos de algumas cores, mas não distingue aquela imagem. Né? Quem tem baixa visão, por exemplo, vai reconhecer, né, algumas partes de um determinado local, mas quem é cego total, chamado cego total, não vai reconhecer nada daquele local, daqueles objetos. Na baixa visão, podemos encontrar várias graduações. Tem gente que enxerga bastante para fazer leituras, mas não tem boa locomoção. Já tem outras pessoas que não conseguem enxergar bem nem para se locomover, sozinhas, sem auxílio de bengalas ou de alguém, e nem conseguem fazer leituras com nenhum recurso óptico ou no celular, que existem bastantes recursos tecnológicos que nos ajudam muito a ter um bom desempenho no trabalho, nos estudos, enfim. Então, primeiramente eu quero fazer essa distinção para que você compreenda que existem vários tipos de deficiências visuais e dentro da baixa visão tem várias graduações, então ninguém é igual a ninguém. Então, uma pessoa que tem baixa visão não é igual a outra que também tem, tá bom? Bom, vou falar um pouquinho da minha história para você me conhecer mais. Eu nasci e logo nos primeiros meses de vida minha mãe percebeu que eu tinha algum tipo de dificuldade, porque quando caíam os brinquedos, objetos, eu seguia com o ouvido, mas eu não seguia com os olhos. Então, como uma boa mãe, né, que é bastante observadora, ela começou uma empreitada de idas a médicos para ir em busca de diagnósticos, né? Então, isso tem cerca de quase 50 anos, né? Hoje nós estamos aqui em 2019, eu estou com 49 anos, então há 49 anos atrás era muito mais difícil se chegar ao diagnóstico de baixa visão. Até que quando eu completei 8 anos de idade, um médico resolveu dizer para ela que eu tinha um problema de retina, que era um problema irreversível, que não tinha cura,
a nível da medicina convencional e que era uma doença progressiva. Até hoje, não existe cura para as doenças de retina. E, na maior parte, elas são de fato progressivas, mas isso varia muito de pessoa para pessoa, de caso para caso. Existe uma gama de problemas de visão e de problemas de retina diferentes, então não podemos generalizar. Tá? Ao longo da minha vida eu tive perdas na visão, mas hoje eu continuo com baixa visão e tenho a minha vida preservada, né? Estudei, casei, tive filho, estou sempre na ativa e acho que a limitação visual é um limite apenas, não é um diagnóstico que nos define, né? Não é um diagnóstico, não é um rótulo que vai me identificar como ser aqui nesta vida. Então, ao longo de minha vida, eu sempre tive muitas ajudas, né, de professores, de amigos, de todas as ordens, para poder e da família, claro, para que eu pudesse me desenvolver como eu me desenvolvi e continuo me desenvolvendo, né? Porque até o último suspiro de nossa existência é tempo de aprender, é tempo de conhecer, é tempo de realizar. Bom, então o processo de quem tem algum tipo de deficiência, seja essa deficiência qual for, não é fácil, sabe? Nós não somos heróis que superamos tudo assim rapidamente e nem somos coitadinhos que não podemos fazer as coisas, que não podemos realizar. Na verdade, esse é um tema que eu nem não chego a falar com muitas pessoas que não sejam bem próximas, porque justamente há muito estigma, tanto no sentido de nos tornar heróis da resistência, como no sentido de nos vitimizar. E o que eu estou querendo aqui é apenas esclarecer, né? Porque faz parte de mim, de minha vida, de minha história, de meu ser como pessoa e como profissional também, essa condição. E hoje eu me considero assim, franco desenvolvimento da autoaceitação, o processo de autoconhecimento foi muito bom para me encontrar no meio dessa limitação e não me deixar estagnar e me limitar, me engessar mesmo por apenas um limite físico, né? Digamos assim. E alguns momentos vocês podem me ouvir falar mais sobre isso, falar do meu processo, como foi com a bengala e outros assuntos mais. Mas hoje o que eu acho importante colocar aqui é sobre o processo de cura, né? Quando não se tem um tratamento médico, um tipo de tratamento que cure um determinado sintoma, né? O que fazer diante desse quadro? Então, durante o meu processo de crescimento e de autodesenvolvimento, eu tive um insight de que a cura é um processo constante de autossuperação. De autossuperação de coisas que a gente achava que não era capaz de fazer, autossuperação de rótulos que nos são impostos, autossuperação de padrões pré-determinados de como devemos agir e reagir às situações da vida, enfim, um processo de superar a nós mesmos a cada dia. E a superação nada mais é do que ir além do usual, do comum, daquilo que sempre fazemos diariamente. Então, o processo de cura, como o nome já diz, é um processo, não é algo que acontece de forma pontual, é algo que deve ser buscado e desenvolvido continuamente. E, para tanto, eu considero como ferramenta fundamental a escuta das nossas necessidades primordiais. Só nós sabemos do que precisamos, de como
nos satisfazer. E dessa forma, eu criei um programa, um projeto chamado de Projeto Olhar, que é justamente um programa de atividades para trabalhar essa questão da visão, de trabalhar pessoas que tenham deficiência visual ou outra disfunção visual. E esse programa também é muito útil para quem tem qualquer tipo de sintoma psicofísico, porque o processo de cura, entendendo o processo de cura como uma autossuperação, eu acho que isso vale para qualquer tema, para qualquer situação, não é verdade? Então, dentro desse meu projeto Olhar, eu ofereço uma terapia focada, né, no sintoma psicofísico, para quem tem baixa visão, ou cegueira, ou qualquer outro tipo de problema psicofísico e queira trabalhar. Também ofereço palestras de desenvolvimento, para pessoas também que querem conhecer mais sobre o tema, trabalhos em grupo, workshops, enfim, eu queria transformar todo o meu aprendizado em sementes que sejam úteis também para outras pessoas. E hoje, como é o final dessa série dos 5 vídeos, eu quero convidar você para refletir sobre tudo que conversamos nesses dias e me coloco aqui à disposição para sanar, né, algumas dúvidas. Se você tiver alguma pergunta, tratamos aqui de muitas coisas diferentes, muitos temas e às vezes somos tocados por coisas simples, uma palavra, e a gente gostaria de compartilhar um pouco mais isso. Então, se você sentiu essa necessidade, pode mandar mensagem aí, inbox, que terei o maior prazer em responder, em compartilhar ainda mais com você coisas mais profundas. E em outros momentos, certamente nos encontraremos. Pretendo, em outros vídeos, tratar de outros assuntos, de repente sobre a baixa visão, de repente sobre outras coisas ligadas ao reiki, à terapia, enfim. Esse é o espaço que é meu, que é seu, que é nosso, para que a gente possa construir conhecimento, trocar experiências e nos tornar pessoas cada vez melhores e autoconscientes do que somos e do que viemos para fazer aqui nesta vida, nesse momento histórico. Até breve, fica bem e namastê!